está no radar do Corinthians, é monitorado pelo Corinthians. Foi um movimento do próprio staff do Bissoli, mas que agradou a diretoria do Corinthians. Aqui em 2025, ele foi o jogador brasileiro com mais gols no mundo. Pois boa tarde para você, tia Fabi, Pedro Lopes, para todo mundo que acompanha de primeira. Guilherme Bissoli, né? O torcedor São Paulino talvez não lembre muito, que é um jogador cria de Cotia, mas que jogou pouquíssimo no São Paulo. Só que em 2025 ele foi o jogador brasileiro com mais gols no mundo. E em 2026 continua ali com uma frequência alta de gols, são 34 gols em 39 jogos, se não me falha a memória em relação aos números. Ele está jogando no Buriram United, da Tailândia, e é um jogador que está no radar do Corinthians, tá? Mas ainda na temperatura certa, como diria meu amigo Samir Carvalho, né? A temperatura certa dessa situação, que nem podemos dizer que é uma negociação, justamente porque é isso, não existe uma negociação em aberto em relação ao Bissoli. O que acontece há um contato aberto entre o staff do Bissoli e o departamento de futebol do Corinthians. Tá? Isso foi confirmado, confirmei com todas as pontas. Foi um movimento do próprio staff do Bissoli, mas que agradou a diretoria do Corinthians em primeiro momento. Essa conversa já existia antes mesmo da chegada do Fernando Diniz. De todo modo, a saída do Dorival e a chegada do Fernando Diniz viabilizaria mais a negociação. Por quê? O Bissoli é representado pelo mesmo empresário do Dorival Júnior. E o Dorival tinha como princípio ético, já passado para o departamento de futebol do Corinthians, que não trabalharia com jogadores do mesmo staff que ele, até para evitar qualquer tipo de ilação. Agora, com a mudança de treinador, fica ali um caminho mais aberto para o Bissoli ser contratado pelo Corinthians. Nesse momento, é um jogador que foi inicialmente oferecido, está monitorado pelo Corinthians. Foi oferecido e não foi descartado. Está monitorado pelo Corinthians. O Corinthians não trabalha, nesse momento, uma prateleira de, olha, esse jogador ou esse jogador vai ser negociado, aguarda a proximidade maior da janela de transferências, mas o jogador, podemos dizer, e estou a afirmar categoricamente, que o Bissoli está no radar do Corinthians, é monitorado pelo Corinthians. Vamos ver alguns números do Bissoli aí, para você que ainda não conhece bem o jogador. Vamos colocar na tela para vocês. Jogador de 28 anos, um atacante. E na atual temporada, ele está no futebol tailandês e está fazendo gol adoidado nesta temporada. São 39 jogos, 34 gols e 2 assistências. E a trajetória dele, ele começa pelo São Paulo, passa pelo Furacão, pelo Atlético Paranaense, Cruzeiro, Avaí, Ceará, até chegar no Buriram United, que é do futebol tailandês. É um atacante, o Lázaro até pode explicar um pouco mais pra gente, mas ele é um centroavante, mas não é tão alto, né? Ele tem 1,75, mas chegou a ter uma boa fase ali no Furacão, ele surge na base do São Paulo fazendo muitos gols. Será que pode contribuir em termos de característica aí para esse ataque do Corinthians? O Dorival, né? Agora, o Fernando Diniz, ele não é muito de pedir contratações, né? Mas eu citei o nome do Dorival porque o Dorival pedia muitas contratações e queria jogadores de características um pouco diferentes daquele tinha. Jogadores um pouco mais de lado e tal, com velocidade. Será que é alguém que pode acrescentar para esse time do Corinthians, Fabiola? Hoje qualquer nome acrescenta, né? Não estou desmerecendo o Bissoli, que está há 3 temporadas na Tailândia, não é isso. Mas assim, você não tem. Eu até acompanho o Lázaro, ele sempre atualizando o Memphis, né? E as questões contratuais com o Memphis, o Corinthians não conta com o orçamento. No orçamento, gente, pensa bem, não é que não conte com o Memphis, né? No orçamento não conta com o que é gasto com o Memphis no segundo semestre. Então, no momento está contando com nada porque ele está machucado também, né, Fábio? Então, também é nesse bom questões ponto. Orçamentárias e físicas também, e futebolísticas estão atrapalhando. Bom ponto. Então, assim, eu acho bem difícil que o Memphis continue no Corinthians. Tem um jogador machucado, né, um atacante machucado, que vai ficar fora essa temporada. Você não tem opção, né, Lu? Quando você não tem opção, o que vier ajuda. Eu acho que o Fernando Diniz é um cara que sabe trabalhar bem os atletas, especialmente os mais jovens, né? Tem 28 anos, o Bissoli. É um bom jogador, não é um cara que vem para fazer a diferença, que vai construir sozinho ali uma história no Corinthians, mas ele pode, sim, ajudar bastante esse Corinthians.
E é um elenco até um pouco reduzido, né, Pedro? Você acha que precisa mesmo de chegar alguém para reforçar o time do Corinthians? Não, precisa, né? Logo que o Diniz chegou, a gente até fez uma matéria falando que iria à procura, dentro das possibilidades do Corinthians, que são limitadas, de um atacante e tentar tirar aí um coelho da cartola, achar um nome. E o Bissoli, oportunidade de mercado, e né? o Bissoli se enquadra nisso, né? Ele não é um 9-9, ele é um cara que se movimenta, ele é aquele camisa 11 que o Diniz queria procurar. É um cara que surgiu como um atacante promissor no São Paulo. Ele não foi mal no Atlético Paranaense, ele foi bem no Avaí. E agora está no futebol tailandês, que, né, para o nível brasileiro, a performance na Tailândia não diz nada. Mas é uma opção dentro do orçamento do que o Corinthians pode conseguir e uma aposta que pode dar certo ou, pelo menos, trazer mais opções para o ataque, né? É uma tentativa aí de encontrar alternativas dentro do mercado que sejam possíveis para o momento do Corinthians.